Você pode estar olhando para a melhor oportunidade de criar um canal Dark em 2026 sem perceber. Novos canais de documentários da história e guerra estão acumulando milhões de visualizações usando somente inteligência artificial, e alguns deles estão acumulando milhões de visualizações com pouquíssimos vídeos publicados. Eu encontrei um canal Dark criado em abril de 2026 que já passou de 41 mil inscritos e acumulou mais de 1,7 milhões de visualizações com apenas 30 vídeos publicados. E é exatamente isso que torna essa oportunidade tão interessante. Você pode entrar nesse canal sem precisar aparecer e produzir grande parte desse conteúdo utilizando inteligência artificial. Antes de simplesmente copiar o formato, fui descobrir o que realmente está fazendo esses vídeos funcionarem. E nesse vídeo eu vou mostrar como esses canais encontram os temas, estruturam seus roteiros e produzem cada etapa usando somente ferramentas de inteligência artificial. Agora que você já viu o potencial desse nicho evergreen, vamos para a nossa primeira parte, que vai ser procurar o nosso tema. E para isso eu vou estar utilizando esse prompt aqui, que eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente. É só copiar essa primeira parte, vir na inteligência artificial de sua preferência, no meu caso que eu vou estar utilizando o GPT, e vou pedir para gerar. E aqui ele vai trazer para a gente 10 temas para a gente analisar e escolher aquele que melhor vai se enquadrar aqui no nosso canal. E o mais interessante desse prompt é que ele, além de entregar a crença popular, ele traz o ângulo inusitado, porque as pessoas clicariam nesse tema, e a base de evidências. Com o tema definido, é só você copiar, voltar aqui no documento e no passo 2, que vai ser o prompt de roteiro, a gente vai colar aqui o nosso tema escolhido. Agora é só copiar todo esse passo 2, voltar no GPT e pedir para gerar. Aqui ele vai analisar todos os nossos comandos que a gente deu para ele e vai criar um roteiro com base no tema que a gente escolheu. E o mais importante daqui não é você copiar esse roteiro do jeito que tá para você criar seu conteúdo. Assim, você vai correr um risco de cair em conteúdo reutilizado. O que eu recomendo é você ler com calma e fazer as adaptações aí para você humanizar mais o seu roteiro. Use esse roteiro aqui como base. Com o seu roteiro pronto, vamos agora para a parte que vai definir os visuais do nosso vídeo. É a parte mais importante do nosso conteúdo. Vamos primeiramente copiar o nosso roteiro. Como exemplo, eu vou copiar somente essa primeira parte, mas você deve copiar o seu roteiro completo para você colar lá no prompt de geração de imagem. No passo 3, a gente vai colar aqui o nosso roteiro no prompt. Vamos copiar todo esse passo 3, colar no GPT e pedir para gerar. Agora ele vai trazer os prompts de imagem que a gente vai poder gerar no Nano Banana, e aonde ele vai corresponder àquela cena com o tema, o roteiro e a estrutura do nosso documentários definidos. Agora vamos transformar isso em materiais para o nosso vídeo, e aqui eu vou dividir em duas partes. A primeira vai ser a geração de imagem e a segunda vai ser a nossa narração. E para gerar essas imagens eu vou estar utilizando aqui o Flow. É só a gente vir aqui ativar o agente, vou dar um comando aqui, vou enviar 15 prompts de imagem. O que eu recomendo é você enviar no máximo até 15. Vou colar os 15 prompts de imagem, vou vir aqui em configurações, no formato 16:9, padrão horizontal do YouTube. Na saída eu vou deixar apenas uma imagem e o Nano Banana 2 selecionado. Vou salvar e vou pedir para gerar. E aqui em poucos segundos o agente do Flow já vai começar a analisar todos os nossos prompts e vai começar a gerar as nossas imagens automaticamente. Pronto, agora nossas imagens já foram geradas, e aqui a gente vê todas as 15 imagens que a gente pediu para gerar. Caso nenhuma tenha ficado com a qualidade que você deseja, é só você pedir para regerar somente aquela imagem. Agora é só você fazer os downloads aqui das suas cenas e vamos para a parte de narração. E para a narração eu vou estar utilizando o Eleven Labs. Com o Eleven Labs aberto, você vai colar aqui o seu roteiro, e que é muito importante você colar o seu roteiro por partes, não o seu roteiro completo. Assim você vai ter a melhor qualidade aí na geração do seu áudio. Você vai escolher uma voz e vai pedir para gerar. Assim que gerar, você vai escutar com calma e vai ver se não tem nenhum erro na narração. Se tiver tudo ok, é só você escolher entre o áudio 1 ou o 2 e ver qual que vai estar melhor. Passa o download. Agora que temos todos os nossos arquivos prontos, imagem e narração, vamos para a parte de edição, onde a gente vai montar o nosso documentário completo. E para isso eu vou estar utilizando aqui o CapCut. Vamos arrastar a nossa narração para além do tempo no formato 16:9. Vamos aumentar um pouco o volume, reduzir o ruído e também vamos aprimorar a voz da nossa narração. Agora vamos para a parte importante aqui do nosso áudio, que vai ser remover essas pausas muito longas, sempre deixando aqui um espaço para a respiração. Assim a nossa voz não vai parecer robótica demais. Com o nosso áudio já ajustado, agora a gente vai arrastar todas as nossas imagens aqui para além do tempo e fazendo os ajustes
para ela corresponder exatamente àquela parte do roteiro. Agora vamos escutar e ajustar nossas imagens. Em fevereiro de 1848, Paris explodiu. Vamos cortar. Barricadas apareceram nas ruas, o governo perdeu o controle da capital e o rei Luís Felipe abdicou. Vamos fazer aqui o ajuste. Poucas semanas, revoluções eclodiram em diferentes partes da Europa. Agora é só você repetir esse mesmo processo para posicionar todas as suas imagens. Para deixar o nosso vídeo mais dinâmico, vamos colocar alguns efeitos nas nossas imagens. Vamos selecionar a primeira imagem, colocar nossa agulha aqui no começo, vamos marcar aqui o keyframe de escala, arrastar nossa agulha aqui para o final e vamos dar um zoom aqui na nossa imagem. Assim a gente consegue dar esse movimento a ela. Na nossa segunda cena, a gente vai fazer ao contrário, a gente vai diminuir o zoom. Vamos colocar a agulha aqui no início da nossa imagem, vamos marcar aqui um keyframe, vamos colocar o zoom, arrastar aqui para o final da nossa imagem e vamos diminuir o zoom. Assim a gente vai ter esse movimento de transição entre as nossas imagens. É só você repetir isso para todas as suas imagens do seu vídeo. Agora que já temos os movimentos, vamos dar um aspecto mais antigo ao nosso conteúdo. É só você vir aqui em efeito, vir aqui em barulho 1, vou arrastar para a linha do tempo e colocar até o final do nosso conteúdo. Assim a gente tem aqui um efeito de linhas de filme antigo. Para melhorar ainda a nossa retenção, a gente vai vir aqui em texto, colocar legendas automático, gerar legenda. Com a nossa legenda gerada, a gente vai vir aqui em modelos, vou selecionar essa primeira opção, vir aqui em básico e escolher aqui uma fonte que seja legível. Vou posicionar aqui no final, aumentar um pouco o tamanho da nossa fonte e aqui já está feito o nosso conteúdo. Agora é só você vir aqui em exportar, selecionar 1080p, 30 fps e o seu vídeo já está pronto. Agora vamos ver como ficou o resultado aqui do nosso conteúdo. Em fevereiro de 1848, Paris explodiu. Barricadas apareceram nas ruas, o governo perdeu o controle da capital e o rei Luís Felipe abdicou. Em poucas semanas, revoluções eclodiram em diferentes partes da Europa. Monarquias foram desafiadas, constituições foram exigidas, multidões ocuparam as ruas e uma onda revolucionária atravessou o continente com uma velocidade que assustou os governos. A explicação mais conhecida começa pela política: liberalismo, nacionalismo, censura, monarquias autoritárias. Uma nova geração que queria representação e direitos. Tudo isso era real, mas existe um problema com essa explicação quando tentamos entender por que a Europa entrou em convulsão justamente naquele momento. Porque as ideias não tinham acabado de aparecer. A oposição às monarquias existia havia décadas. O nacionalismo já mobilizava populações. E esse foi o resultado da nossa edição. Criamos o conteúdo praticamente do zero e usando apenas inteligência artificial. E sinceramente ficou muito melhor do que a maioria dos canais que eu analisei que estão viralizando com esse tipo de conteúdo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então deixa aqui o seu like. E se você quer aprender a criar canal Dark usando inteligência artificial e entrar em nichos que ainda não estão saturados e que a grande maioria das pessoas ainda nem estão sabendo, se inscreva agora no canal. Eu te vejo no próximo vídeo e tamo junto!